partir de agora, o quadro Falando de Saúde, com a doutora Rose Brandão, que está aqui nos estúdios da Rádio Arapiraca News. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela vinda aqui no microfone aberto para a gente tratar de mais um tema importante para a saúde de todos nós. Boa tarde. Boa tarde, Clevânia Henrique. Boa tarde a todos os ouvintes do Arapiraca News. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui trazendo temas importantes e interessantes para todos nós, E é muito bom assim discutir, comentar sobre esses temas atuais. Verdade. Hoje nós vamos falar sobre antigamente, na minha época eu sou antigo, doutora. Na minha época eu comecei no rádio e tudo mais, aí chamava-se DST, agora não é mais. Agora é IST, que são infecções sexualmente transmissíveis. Isso. Mas pode ser chamado também, a nomenclatura DST não está ultrapassada, Apenas uma nova nomenclatura, que ao invés de doenças sexualmente transmissíveis, passou a ser reconhecido como infecções sexualmente transmissíveis. E a primeira pergunta já vai para que a doutora possa responder para a gente. O que é DST? Como é que pode se adquirir a DST, doutora, ou uma DST? A DST ou IST é adquirida através do contato sexual, sem uso de preservativo, é mais pelo contato sexual, Existe também outros meios de contaminação pelo sangue, outras formas de adquirir a DST. E as principais, as DST, as infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem várias. É um tema muito amplo, mas as principais sífilis, HIV/AIDS, gonorreia, clamídia, tricomonas, são as principais. Hepatite B e C. Uhum. Agora, uma outra situação, doutora, como são transmitidas essas doenças? Essas doenças podem ser transmitidas pelo contato sexual, como eu falei, pelo sexo anal, oral ou vaginal, sem o preservativo. Isso, uma pessoa que tem uma infecção, sexualmente transmissível e sem usar preservativo, claro que vai transmitir para o seu parceiro ou parceira. A transmissão também pode ser vertical. O que é transmissão vertical? Da mãe para o filho, da gestante para o bebê. Uma gestante com sífilis, com HIV, transmite sim para o bebê, ou para o feto. Uma parturiente, que teve bebê recente, também transmite na amamentação ou no ato do parto. No momento do parto também transmite, E várias DSTs causam malformação no feto, como sífilis, causa malformação, E aborto espontâneo também. E ainda, doutora, outro detalhe aqui, a senhora falou aí de vários tipos, que são chamadas de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. A pergunta agora é, quais são os tipos? A senhora pode trazer para a gente quais são os tipos dessas doenças? Algumas que popularmente conhecidas, outras nem tão conhecidas assim. Mas eu queria que a senhora, por gentileza, trouxesse para a gente, para quem está acompanhando agora o microfone aberto. Os principais tipos, a sífilis, que está aumentando, antes tinha diminuído, mas agora está aumentando em todo o globo, em todo o mundo, A sífilis, ela causa uma ferida única. Essa ferida pode desaparecer, mas a bactéria da sífilis fica ali, no organismo. Não é que fique bom. E depois dessa ferida, pode aparecer manchas nas mãos e nos pés. A gente chama roséolas sifilíticas, que umas manchas roseadas, ou avermelhadas. Pode acontecer. E desaparecer também. Aí a pessoa pensa que ficou curado, mas não ficou. Essa sífilis também, doutora, ela é transmitida exclusivamente através do ato sexual?
através do ato sexual, através do sangue contaminado, através de compartilhamento de agulhas, né? As pessoas jovens que usam as seringas, né? Uso de drogas injetáveis e compartilham as agulhas e seringas, pode adquirir a sífilis, né? E a sífilis tem assim, são 3 estágios da sífilis: o primário, o secundário e o terciário. O primário é justamente a ferida que eu falei. O secundário são as manchas, né? E o terciário aí já está um caso mais grave, que pode acontecer alteração no cérebro, outras complicações. Né? Agora, doutora, tem a tal da gonorreia. Essa é uma danada que, assim, eu acho desde criança que eu ouço falar desse tipo de doença. É também uma infecção causada por uma bactéria, né? Isso, é causada por uma bactéria, tanto a gonorreia como a Chlamydia trachomatis. O nome é Chlamydia trachomatis. A gente chama clamídia, né? E é provocada, também provoca o quê? Dor a urinar, um corrimento vaginal ou uretral no homem, né? Uma secreção que pode ser branca, amarela ou esverdeada. Tanto a clamídia como a gonorreia tem esse corrimento, né? Entendi. E é tratada com remédios assim, específicos, com antibióticos, né? A clamídia também. Em todos os casos desse que a gente está falando aqui, doutor, é bom que a gente frise aqui, não faça uso de medicação sem procurar o médico. Isso. Tem que sempre, você desconfiou de alguma coisa no seu corpo, no seu organismo, esse corrimento, ou algumas feridas, ou algumas verrugas, ou algumas bolhas, procure o médico para ver se aquilo é uma IST ou não, né? E hoje tem os testes rápidos, né, nos postos de saúde, nas UBSs, tem os testes rápidos de sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Um outro detalhe, doutora, uma doença uma das doenças que são sexualmente transmissíveis, a chamada HPV, que é um vírus que cria verrugas genitais e que pode causar câncer também, né, doutora? Isso. O HPV, ele é um vírus, né, que realmente ele apresenta verrugas, tanto na região genital, pode ser na vagina ou no ânus, né, ou no pênis. Umas verrugas, essas verrugas geralmente aparecem, se tiver uma ou duas, a gente chama como se fosse uma couve-flor, em forma de couve-flor, aí você já desconfia, né? E pode gerar o quê? Na mulher pode gerar um câncer de colo de útero, né? E ela pode migrar para, a gente chama DIP, doença infecciosa da pelve, né? DPI também, doença infecciosa da pelve, pode migrar para os ovários, trompas, causando infertilidade, que causa infertilidade e pode causar o câncer. HPV também pode acometer o homem ou só a mulher? Acomete também o homem, o HPV, né? Existe também o herpes genital, né? Eu queria chegar lá, no herpes genital aqui, mas eu queria, assim, sabe, antes de chegar na herpes genital, doutora, que também isso é um problema muito sério também, que muita gente, né, às vezes, contrai e não sabe que tem essa doença. Agora, uma outra que essa foi, talvez, a que mais causou morte, e aí, antes de eu chegar nela, por exemplo, a sífilis, a gonorreia, que falamos agora há pouco aqui, e HPV, essas 3 doenças, que são doenças sexualmente transmissíveis, dependendo do quadro, elas podem evoluir. O paciente que tem um desses problemas pode evoluir para óbito? Pode, dependendo da complicação, pode evoluir sim para o óbito. Se for, pode apresentar a sífilis, por exemplo, pode ir para o cérebro, pode ir para o coração, pode ir para o pulmão, né? E pode sim, a gonorreia também pode sim causar, se não for tratada, a IST, qualquer IST, se não for tratada, pode chegar ao óbito. Existe a complicação, atingindo outros órgãos. No homem pode atingir a próstata também, né? Pode atingir outros órgãos, causar, como eu falei antes, até o câncer. Então, se não houver um tratamento, se você desconfia que está com IST,
né? E não procurar o tratamento pode complicar e causar até a morte. Entendi. Agora, para a gente chegar nessa aqui, que para mim foi o problema do século, na época, isso nos anos 80 para os anos 90, quem tinha HIV, né, muita gente morreu de Isso. HIV. Esse foi um vírus que tirou a vida de muitos artistas, de muitas atrizes de novela, atores, enfim, pessoas comuns também, que morreram muito, que contraíram essa doença. O vírus hoje ele pode ser controlado através de medicação, né? Mas desses vírus, dessas doenças sexualmente transmissíveis, HIV é o pior dos vírus, porque ele, de repente, debilita o corpo de uma forma mais rápida do que as outras? Sim. O HIV é um vírus, né? E, assim, hoje existem os coquetéis, né? O tratamento, não é que a pessoa se curou do HIV, AIDS. AIDS já é a doença. O HIV, o vírus do HIV, ele atinge as células de defesa do organismo. Baixa as defesas do organismo, podem vir outras doenças oportunistas, como uma tuberculose, como câncer de pele, qualquer outra doença oportunista, uma pneumonia, e isso leva à morte. Porque o HIV ataca as defesas do corpo, né? Ataca as defesas do corpo, as células de defesa. Diminui os leucócitos, que são as células de defesa do nosso corpo. Então, e hoje em dia existe a medicação para controlar essa complicação. Não é que fique bom do HIV, mas neutraliza, não evolui para a doença AIDS. Neutraliza, né? A ação do vírus, a ação do vírus, no corpo. Né? Que hoje em dia tem gente que tem HIV, vive 20 anos ou mais, né? Entendi. Por conta do coquetel. E a questão da herpes genital, doutora, que vírus é esse e que muita gente, né, às vezes acha que é uma coisa boba, mas também é uma doença, é um vírus, é uma doença perigosa também, né? Sim, é uma doença perigosa. O herpes genital já são bolhas. Bolhas tanto na região genital masculina ou feminina, né? No ânus também pode acontecer e na boca também, né? Pode acontecer. Causada também pelo contato sexual e, assim, é uma situação que as bolhas, elas viram feridas, né? E podem infeccionar também, mas tem cura. O herpes genital tem cura. Tem que se tratar. Todo tem caso. Mas tem cura, mas não quer dizer, se você tiver contato novamente com uma pessoa que tenha herpes genital, você pode adquirir novamente. Não quer dizer que ficou imune a não ter mais o herpes genital, que pode acontecer. Entendi. A mesma coisa a sífilis, né? Você tem tratamento sim para sífilis, mas você fica bom. Mas se você contrair novamente, se você tiver contato novamente com alguém que tenha sífilis, você vai ter novamente. E aí o risco pode ser bem maior. Bem maior. Não é? Agora, hepatites B e C. A hepatite B e a hepatite C é transmitida também pelo contato sexual. A hepatite A, que não é pelo contato sexual, então tá fora, né? A B e a C atingem o fígado. Aí a pessoa fica com os olhos amarelados, a gente chama icterícia. Então, essa doença também, doutora, não interrompendo a senhora, hepatites B e C, elas são doenças que são transmitidas também através do ato sexual, apenas pelo ato sexual? Pela secreção, pelo sangue contaminado também é adquirida. Né? Se você tem contato com o sangue de alguém que tem hepatite, secreções, né? Pode acontecer. Né? Entendi. Agora, outra situação. Claro que a gente fala aqui, antes a gente fala dessas doenças sexualmente transmissíveis, o que é que vem na mente logo? Sexo seguro. Sexo seguro é com camisinha. A gente não pode fugir do assunto aqui. Então o assunto é esse e a gente tem que falar dessa forma também aqui, clara, que para as pessoas entendam o que a gente está falando aqui também. É seguro sempre essa questão do sexo com camisinha, independente de quem quer que seja? E uma outra situação que a senhora falou aí, sobre a questão do sangue, não é que pode, o sangue contaminado, alguém compartilhar seringa, isso é um perigo também muito grande que pode causar uma dessas doenças que a senhora
relatou para a gente agora há pouco aqui, né, doutora? Sim, mas a maior prevenção realmente é o uso da camisinha e saber usar a camisinha. Existe a camisinha masculina, feminina, né? Baseado do parceiro ou a quantidade de parceiros que você tem. Se você tem um, tem 2 ou 3, né? E então, use o preservativo. E em cada ato sexual, não use, você tem que mudar a camisinha, usar outra camisinha e saber usar. Né? O modo de colocar a camisinha é muito importante, porque às vezes quando você tira, ali já contaminou. Ok. Falamos então, doutora, dos problemas. Agora vamos às soluções. Qual é a solução? Qual é o tratamento para essas doenças? Obviamente que são doenças, repito aqui, são infecções sexualmente transmissíveis e que cada uma tem um tratamento diferente, né, doutora? Cada IST tem o seu tratamento específico, né? Existe sim tratamento, agora, tem umas que não tem cura, como o HIV, né? Mas outras têm cura sim, né? E existe também a prevenção. O tratamento geralmente é a base de antibióticos e, né, geralmente é a base de antibióticos. Né? Procure um médico, porque aí vai fazer os testes. Tem testes rápidos. Além dos testes rápidos, tem os testes laboratoriais para definir o que é aquilo, se é gonorreia, se é clamídia, se é tricomoníase, o que é. E as bolhas e as vesículas, né, as verrugas, o que é aquilo. Então, existem os testes laboratoriais para isso, para ser feito, né? E geralmente o tratamento é a base de antibiótico. Doutora, nós falamos aqui e esquecemos um ponto aqui. Quer dizer, eu esqueci de perguntar para a senhora. Homens e mulheres transgênero. Sim. O que fazer para reduzir o risco de repente, ter uma IST? Os homens e mulheres transgênicos, eles podem reduzir com o uso de antibiótico, mas passado pelo médico. O antibiótico doxiciclina. Doxiciclina é o importante, né? No prazo, você teve uma relação. E o transgênico, né? Teve uma relação, ou homem, ou mulher, o que for, teve com homem ou com mulher, você tem 3 dias, até 3 dias, após 3 dias, você pode usar esse antibiótico. É o doxiciclina. Doxiciclina, o nome. Mas até 3 dias. Você não espere 3 dias. Você, antes do 3º dia, você já começa a procurar um médico para passar esse antibiótico para iniciar. Se você não conhece o parceiro ou parceira que você tá, o transgênico, você não conhece, foi naquele momento e tal, você tem esses dias para você tomar essa medicação para prevenir algumas ISTs. E a senhora falou aí agora também sobre a questão da prevenção. Eu acho que o diagnóstico precoce, ele faz com que você tenha uma possibilidade maior de tratar esse tipo de infecção e de se curar. Não é? E aí, por exemplo, vem a questão da vacina contra o HPV e contra a hepatite B, que também é disponibilizada lá nos postos de saúde, né, doutora? Existe a prevenção, né? A camisinha, como a gente já falou, e a vacinação do HPV. A vacina é muito importante. Existe vacinação, sim, para hepatite, né? Então, é muito importante a vacinação para evitar, né, que você seja contaminado, né, com isso. Bom, o tratamento, né? A senhora já falou aí sobre o tratamento, né, que é através de antibióticos, enfim. Agora, gente, por favor, tem algum problema, sentiu algo, algum sintoma dentro disso que explicou aqui agora a doutora Rose Brandão? Não vá tomar medicação por conta própria. Procure o posto de saúde, procure o seu médico, a sua médica de confiança e você relate o que está sentindo, faz uma bateria de exames para saber o que realmente a pessoa tem, né? Para poder a medicação ser passada de forma correta, né, doutora? Isso. Outra coisa, Clevânio, mulher que tem relação sexual com mulher, pensa que não vai pegar, né, um IST, mas pode pegar sim, porque existem ISTs que são, o contato com a pele, né, pode sim contaminar, né, com a pele, né, você não teve contato com a secreção, né, aquele líquido, o sêmen, mas o contato com a pele também pode contaminar, né?
Agora, doutor, um outro detalhe, quais são as complicações? Que está chegando aqui o final do programa, mas o assunto é tão interessante, o assunto é tão atual e a gente precisa falar muito sobre isso aqui e alertar, principalmente os nossos jovens que vão para as noitadas, para as festas, para as farras, não se preocupam com 1, 2, 3, 4, 5 parceiros ou parceiras durante um final de semana ou sei lá, durante um mês, sei lá quanto tempo, e não se preocupam muito com isso. Logicamente que as complicações de cada uma dessas DSTs ou dessas ISTs, se não tratadas com tempo, pode, como disse bem a senhora aqui, levar inclusive a pessoa a óbito. E era justamente isso que eu queria perguntar aqui agora. A prevenção, a senhora já falou sobre a prevenção e sobre essa questão das complicações de cada uma dessas DSTs. Por favor. Existem várias complicações, né? Olha, a pessoa que se tiver alguma lesão na região genital, já corre o risco de de adquirir o vírus HIV. Dependendo da pessoa que você for ter do seu parceiro ou da sua parceira. Se tiver HIV, você vai... É mais chance de você ser contaminado se tiver alguma lesão na região genital, né? E, assim... Isso tem até 18 vezes mais chance de adquirir HIV, quem tiver lesão em região genital, né? As infecções pelo HPV ou hepatite B estão relacionadas com o aparecimento de câncer, porque a hepatite B e C atinge o fígado. E se não houver tratamento, se não fizer o tratamento, pode chegar ao câncer, né? Qualquer um pode... o HPV também, que pode adquirir câncer de colo de útero, né? Câncer de pênis, também pode acontecer. Doutora, há um tempo, por exemplo, para a gente fechar aqui, já estamos às 14 horas para fechar o programa, há um tempo, por exemplo, para essas ISTs ou DSTs, como queiram, se manifestar no corpo do homem ou da mulher, ou assim que é contaminado, já se manifesta, leva um tempo... Como é que é e quais são os principais sintomas que a pessoa começa a sentir? Não existe, assim, um tempo, uma data de 7 dias. Que pode demorar 15 dias, pode demorar 28 dias, pode demorar um mês e começa a aparecer os sintomas. Agora, hoje em dia, existe o seguinte, a prevenção, antes de você ter o contato sexual, se você não conhece totalmente seu parceiro ou parceira, existe uma medicação, sim. Você toma 2 comprimidos antes da relação e 2 comprimidos após. E existe também o pós. Se você também teve relação naquele momento e também não conhece parceiro ou parceira, existe o pós. Aí, com 28 dias, você toma durante 28 dias. Né? Se você desconfiou alguma coisa, você toma 28 dias, 1 comprimido por dia, durante 28 dias. Já existe essa medicação. Muito bem, doutora, para a gente fechar aqui o nosso microfone aberto de hoje, claro, fechar o quadro Falando de Saúde, tema hoje, um tema bastante interessante e atual, infecções sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis. Para fechar aqui o nosso quadro, queria acrescentar mais alguma coisa, mais alguma orientação dentro do tema, doutora? Não, basicamente isso. O que eu quero orientar é que use sempre camisinha, né? Outra coisa, a pílula do dia seguinte não é a pílula que vai evitar a IST, né? Não evita. A pílula do dia seguinte é uma coisa, IST é outra, né? É isso que eu queria... A pílula do dia seguinte é para evitar a gravidez. Para evitar a gravidez. Né? Mas não... A sua saúde em dia. Falando de saúde com a doutora Rose Brandão.